Começa agora a Raiz da Solução Podcast. Fala, raizeiros! Estamos começando mais um episódio da Raiz da Solução Podcast. Aqui todas as semanas trazemos conteúdo de valor e dicas práticas para o dia a dia do produtor rural. Meu nome é Matheus Barbaço. Meu nome é Leandro Barcelos, nós somos engenheiros agrônomos e criadores da Raiz da Solução. E hoje nós vamos estar falando de um assunto também que é muito importante na parte, principalmente hoje do cerrado, é uma cultura que está evoluindo, na verdade, né? Que eu falo evoluindo a transformar, que é trigo. O que a gente vai... Algumas dicas aí a gente vai ter sobre como melhorar, né? Ou potencializar essa cultura, que é muito importante. Tem um mercado bom e principalmente para quem lida com pivô, né? Vai ser talvez um diferencial dentro do cerrado. Para isso, né? A gente está hoje com dois amigos, agora já dá para dizer, você, o Hélio e o Laerte. Eles já vão se apresentar rapidamente, né? Nesse sentido, assim, já que quem... Né, já temos um outro episódio do feijão, então assiste lá também, que eu conto também um pouquinho mais da história. E, seu Hélio, e Laerte, de novo, né? Muito obrigado, é uma honra de novo. A gente está aqui falando de uma cultura agora, que eu e o seu Hélio talvez conhecer um pouquinho mais do tempo do Rio Grande, né, Laerte? Você isso, também lá do Sul. Paraná. Mas aqui para cima é meio diferente, né? O pessoal... por isso que as coisas evoluem, né? Sabe? Quando que nós pensávamos que ia plantar trigo no Cerrado? Então, seu Hélio, seu Laerte, pode se apresentar rapidamente aí e nós já vamos bater um papo aí para quem se interessar, assiste aí, porque vai ter informação, eu tenho certeza, eu já escutei algumas que fizeram toda a diferença aí para mim aí no meu dia a dia. Bom, eu sou Hélio Dalbello, eu sou engenheiro agrônomo e tenho um escritório de consultoria e planejamento em Brasília, Distrito Federal. Já fizemos um podcast há pouco tempo, é isso para ser prático e vamos mais para a parte técnica. Com certeza, Laerte. Então, me chamo Laerte Bussolaro, sou do interior do Paraná, né, da região de Pato Branco, lá de Coronel Vivida, cidade vizinha, e estão aqui no Cerrado há 12 anos, certo? Esse é o resumo, né? O pessoal que quiser saber um pouco mais da história deles dois, assiste o episódio passado, que a gente fez uma descrição bem melhor do episódio do feijão. Perfeito. Então, para entrar agora no trigo também, vamos levar também as diretrizes das altas produtividades do trigo. Quais seriam esses pilares? É o mesmo do feijão, mas mudando um pouco a parte técnica? Ou são outras diretrizes? Os pilares do feijão, a gente falou muito do pilar pessoas, continua sendo importante como tudo nessa vida, né? O pilar da equipe é fundamental. E aí a gente aprofundou mais no podcast do feijão. Mas os pilares do trigo são vários. Eu acho que vamos citar um por vez, vamos entrando no assunto. Eu quero que o Hélio fale, mas aí é uma questão para nós pensar. Seu pai, né, tinha um ditado, né? O ditado soja e o trigo. Sim. Vamos resgatar. O pai falava o seguinte, isso fazem, 60 e pouco, trigo ficho e soja rala. Entendi. Colono lá do interior. Sim. Eu não entendi. Bom, trigo bem adensado. Adensado. Que eles falavam assim, tu tem que jogar uma caixinha de fósforo, ela não pode cair no chão. Entendi. E soja rala. População. Que nós discutimos, arquitetura. E tem cara lá de trás. O trigo, é uma curiosidade minha, vou talvez cortar o assunto, mas o trigo tem esse potencial de acamar também ou não? Muito, tem também. Totalmente. Muito. Bom, para não esquecer, por que trigo adensado? Se tu deixar um pé, ele faz 2, 3 perfis ou 4. Esses perfis sempre é um cachinho menor e de menor peso. Perfeito. Se tu tiver mais mãe, o cacho é maior. Beleza, perfeito, senhor. E isso assim, eu aprendi um negócio lá no tempo até da faculdade. Por que o nosso trigo é diferente, então, nesse sentido, do que o trigo americano? Né? Por exemplo, o trigo americano, ele vai lá, semeado, fica o gelo, né? E geneticamente e pelo clima, o perfil dele sai junto com o da mãe. Com a mãe. Entende? Então, ele tem o mesmo potencial. O nosso trigo, senhor, e isso é uma mudança de paradigma, até pro Rio Grande, né? Pro sul do Brasil, que tem que olhar, porque o pessoal pensa muito em perfil, e a gente não pode pensar em perfil. Porque além de que, né? Ele vem 2 dias, 3 dias depois, ele fica para baixo e nós acabamos de falar, já não vem luz, já não vem um monte de coisa, perdeu qualidade. Mas por que rouba? Ele quer gastar menos semente, entendeu? Perfeito. E aí vem desse negócio. Trigo, gente, é 180 a 230 quilos por hectare. Pronto. E aí o cara quer economizar na semente e perde no... E isso, olha, Laerte, assim, até aquela vez a gente conversou, tipo, o potencial de trigo, né? A gente sabe já, acho que tu pode contar essa história aqui de
ali acho que Formosa ou Padef de 160. O Paulo Bonato. Por exemplo, assim, ó, então tem potencial, né? Tem alto potencial, né, Laerte? Tem alto potencial e a curiosidade do Paulo Bonato, que é nosso amigo, é ali do Padef, um produtor extremamente técnico. Exatamente. O Paulo atingiu 162 sacos por hectare, certo? Em 110 dias. Se eu faço a produtividade dia, é recorde mundial. Certo. Entende? Quase anotado 15. Aqui, ó. Eu vou te ajudar. Me ajuda aí. Porque nós tivemos um workshop agora, que a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, foi um workshop de trigo. Eu quero falar depois um pouco sobre esse workshop, que é importante. Jóia. E lá se comentou, se projetou isso aí. Nós somos, Brasil é campeão mundial de produtividade de trigo. Ah, não, mas a Europa lá produz 12 toneladas. Mas em 210 dias. Nós produzimos 9.700 e pouco em 110 dias. Então, a produtividade nossa de quilos por dia é 85. A deles é 59. Certo. Jamais vão alcançar a gente. Certo. Show. Bom, eu gosto muito disso, Laerte, porque até quando a gente faz alguma palestra e tal, a gente primeiro... é possível. É possível. Se o Bonato conseguiu... É possível. Então, é possível. Pronto. Né? Pronto. É ponto caixa, final. é caixa. Agora, então vamos lá. E o Brasil é bom, né? Vamos falar assim, soja, milho, feijão, trigo. Claro. A gente tem que divulgar isso também. Deixa, Leandro, duas coisas que eu achava quando saí do Rio Grande do Sul, que só lá produzia. Trigo, que tinha que ter frio. E agora, que é maior produtividade. E uva. Eu achava que uva só lá, porque eu lembro, nós fazíamos o vinho, os pés, esmagava, fazia o vinho. Uva só dava lá, tinha que cair as flores do inverno. Cara, nós hoje temos uma vinícola Brasília, já no terceiro ano já ganhou um prêmio nacional. Ficou entre o 5º melhor vinho do Brasil. Olha aí. Produzindo em Brasília, aqui nessa região. 2 paradigmas quebrados. Quem fez isso? Embrapa, gente. Pesquisa da Embrapa, que o Brasil é paradigma. Isso aí. Amém. E o seguinte, né, Hélio? Quando a gente fala, voltando ali então, beleza, que nós vamos direcionar para produzir um trigo de 150 sacos por hectare, né? Bom, primeiro é o período ideal, né? Então ali é fim de abril, início de maio, seria a data mais indicada. Isso falando Brasília, ou Brasil. Não, vou te falar Brasília e acho que aqui Luiz Eduardo também. Sim, nós não muda muito. Em função do frio e da dificuldade que nós temos com a doença chamada Bruzone. Certo. Eu tenho uma dica para Bruzone depois, senhor, tá? Que eu fiz uma experiência ali em Flores de Goiás com um negócio que você vai de novo. É melhor comprar no mercado do que na farmácia. Boa, mas boa. a gente fala, não deixa de esquecer, Matheus. Mas, me permite, eu queria falar sobre o workshop. Fala isso aí. Perfeito. Tá. Depois eu entrar na parte técnica, pode ser? Pode ser, sim, senhor. Então, eu até anotei para não esquecer, porque são números, e números não é fácil de guardar, né? O mundo produz, qual é a cultura que mais planta no mundo? É trigo. Certo. 1 bilhão e 100 milhões de toneladas. E o segundo é o milho, com 780 milhões de toneladas. Quem são os maiores produtores de trigo? China, 140, União Europeia, 139, Índia, 110 milhões, né? Rússia, 72, Estados Unidos, 44, Argentina, 20 milhões, o Brasil, 9. Eu vou pegar o exemplo da Rússia. Nesse workshop foi feito para nós incentivar o trigo no Brasil, para nós nos tornarmos autossuficientes. Então, o exemplo que veio. Em 1989, a Rússia ela produzia 20 milhões de toneladas e consumia 40. Certo. Se reuniram. Hoje, ela é a maior exportadora de trigo do mundo. É só querer decisão política, né? No Brasil, então, lá que foi levantado, aí os técnicos levantaram a seguinte questão. Embrapa, companhia, o trigo nosso não tem previsibilidade. Quer dizer, você planta, não tem previsibilidade de produção. Aí eu já me antenou. Segundo, não tem qualidade, que na época da colheita da chuva estraga a qualidade, né? As chuvas no sul, no caso, né? E aí eu levantei a questão assim, bom, vamos lá. Essa questão de previsibilidade e qualidade está resolvida. É só plantar trigo no centro-oeste. Certo. O nosso trigo, cara, e testemunha lá de quem estava no Norte Shopping, nós plantamos o trigo Duque. O Duque é um branqueador. E o Sul precisou de trigo. Eles mandaram o trigo para Caxias e para o Paraná. O cara disse, pô, esse trigo é canadense. Não era porque veio de lá. Qualidade superior de trigo que nós temos. Então,
E o problema no sul é que tem a giberela, e a giberela dá uma micotoxina. E é difícil você controlar a giberela. E nós não temos esse problema aqui. Não dá giberela, porque não tem aquela umidade e frio. Nós temos um problema de brusone, que isso já geneticamente está resolvido, ou com tebuco e mancozeb você resolve o assunto. Perfeito. E então, época, né? E época, exatamente. Então, esses números que eu queria mostrar, e depois, no final do evento, porque assim, eu sou meio bocudo, né? Eu chego lá, que eu tenho minha ideia, eu já coloco, né? Então, eu falei para os caras assim, gente, vocês plantem canola no sul que nós plantamos trigo para cá. Certeza. Arrumou uma briga. Arrumou uma briga. Mas, enfim, nós, no final do evento, desse workshop, foi em novembro agora passado, colocamos um desafio entre nós. O presidente de Grãos é lá de Tangará da Serra, esqueci o nome, enfim, desafio. Em 2030, Brasil produzindo 20 milhões de toneladas. E aonde vai ser o grande avanço? Aqui. Na nossa região. A gente acabou de falar, nós temos aqui na Bahia quase 400 mil hectares de pivô. E vai aumentar. Aquela região mais perto de vocês, Jaborandi, Cocos, sabia? Sim, aquilo vai ser pivô inteiro. Sim. Né? Então, olha o potencial. E aí, além desse desafio, a grife do feijão. Trigo do Cerrado. Que trigo do Cerrado tem qualidade. Bom, nós estamos pensando e falando em trigo de irrigação, né? Mas o trigo safrinha está entrando e muito bem, entendeu? Com produtividades menores, mas com investimento menor e principalmente, depois vai entrar nessa parte técnica, em áreas que você tem problema de amargoso, que é comum, buva e trapoeraba. Você planta trigo, meu, com top pique, ia lá e você faz a festa. Faz a festa. Limpa a terra e deixa uma palhada mais uma vez o sistema funcionando. O sistema. Aí a soja não fica mais barata? Pronto. E depois produzir sem saco é mais lucrativo. Pronto. Entende? É isso que tem que entrar na cabeça das pessoas, Laerte, sabe? Que pra gente chegar em altas produtividades sem o sistema. Aquela história, soja, milho, esquece. Não precisa nem entrar nessa. Se não mudar esse sistema, né? E aquela história, olha, que eu gosto, uma coisa de falar, por que o Cerrado, e eu aposto isso no trigo, em qualquer cultura. Se pegar, assim, vamos pensar na Bahia. O que a Bahia tem de melhor, cara? Vamos falar assim, né? O que tem? Geralmente o pessoal pensa no carnaval, né, Matheus? Que agora eu até peguei uma notícia do dia 1º de fevereiro a 22 de fevereiro, carnaval em Salvador. Mas parece que Barreiras não vai ter. Não, mas 22 dias, mano, tá tudo certo, né? Cada um gosta eu gosto de soja, né? O cara gosta de carnaval. Então, assim, nós temos o sol. Sim, né? sim. Então, nós temos o sol. E daí vem aquela história assim, Leandro, mas os Estados Unidos produzem 600 sacos de milho porque tem 17 horas de sol lá. Mas eles têm nuvem, eles chovem. Se nós somar as horas de sol que nós temos aqui pós-chuva, nós podemos ter 12 horas. Mas é 12 horas todo dia. De sol. Então, se nós somar, a gente anda muito perto. E nós não estamos colhendo 300 sacos de milho. Tá? Então, vamos falar assim. Então, não é isso aí. Não é. Laerte, de novo, você olha, porque de novo a gente conversando aqui e me identifiquei de novo, né? Assistindo o podcast do L. Hoje fiz questão disso porque identificou pessoas que não se conformam. Né? Tipo assim, aqui a gente pode estar deixando coisas na mesa que é culpa nossa, Laerte. Estamos. Não é, né? É porque é muito fácil você usar essa muleta, né? Lá porque não sei o quê, lá porque não sei o quê. É porque daí tá resolvido, né? É aquela história, esse ano tem gente que tá colhendo, sei lá, 70 sacos de feijão, o outro 30. A temperatura e o sol foi o mesmo. É que eu digo. Não foi cara, isso é desculpa. Não, a gente vai produzir menos, olha, concordo, né? A gente teve temperaturas mais altas, sim. Né? Assim, calor desgraçado, todo. Então o nosso potencial diminuiu, mas não impede de ter alta produtividade. Só para ajudar no raciocínio, esse argumento a gente colocou lá nesse workshop, foi Brasil, né? CNA Brasil. Nós somos de Brasília, então naquela região que nós atuamos mais. Mas eu sempre atuei em Luiz Eduardo Magalhães, inclusive tinha propriedade aqui. Há 15 anos atrás, eu fiz um dia de campo trazendo o pessoal da Embrapa para cá, aqui no Íris Baço, aqui do lado. Sim. Na época, nós podíamos 92 sacos por hectare de trigo. Por que parou? A comercialização era um saco, não tinha para onde mandar, entendeu? E o ano passado, o Ricardo produziu 132 sacos, nós fizemos uma consultoria para ele, 132 sacos por hectare. Tem potencial? Tem. É só se ajustar. É isso aí, perfeito. Então, voltando lá na data de plantio, na janela. Essa data de plantio, ela é imprescindível, né? Tipo assim, é abril, isso é importante, né? É fim de abril e início de maio. Aí você vai dizer assim, mas Laerte, por quê? Bom, nós temos que entender o seguinte, o trigo tem uma alta demanda no final do ciclo dele para o enchimento de grão, como qualquer cultura, certo? Se eu plantar em junho, vamos pensar comigo, junho, que mês que ele vai estar terminando de encher o grão? Agosto.
Agosto tem mais água no solo ou menos água no solo? Menos. Menos água no solo, certo? Agosto venta mais ou venta menos? Sim, muito mais. Você venta mais, acama mais ou acama menos? Entende o porquê? Entendi. Então tem a limitação, principalmente, é a água lá em agosto e o vento lá em agosto e quando entra em setembro. Então, às vezes, você vem com uma lavoura excepcional de condução até 15 de agosto. Aqui colheu ali, você colhe 130, 140, e a mesma condução, o mesmo visual, quando entra para o final de agosto, você já perde 10 sacos, de repente perde mais 10 de setembro. Quando vê, pro dia 15 de setembro, você perdeu 30 sacos. Então tem a ver com essa disponibilidade de água, certo? A evapotranspiração do mês de agosto para setembro, que é maior, e o vento que propicia o acamamento dessa lavoura. Perfeito. Além de tudo isso, o problema da brusone. Se Sim. você... Adiantar muito, É brusone. o calor. É o calor que é o problema, né? Calor e umidade, a brusone. Aí você tem como segurar, mas aí tu vai ter um gasto muito grande. Entendi. Muito grande. Então tem que tentar posicionar, se for no pivô, no caso. Mas vamos pensar no sequeiro. Aqui na Bahia, tu acha que tem possibilidade de trigo sequeiro, por exemplo? Alguém que colhe Pensando que 20 de fevereiro, 25? Pensando que a nossa última chuva é 15 de abril, no máximo, né? Então, nós temos que entender o seguinte, ó. A possibilidade existe, mas nós temos que entender os limitadores. Sim. O que é limitador? A Embrapa mesmo nos orienta que antes do dia 10 de março, nós aumentamos a condição para o brusone. Tá. Pronto. Certo? Então, beleza. Então, como que eu resolvo isso? Primeiramente, a genética. Tá. Então, se a genética trazer essa resposta para nós do brusone, é possível nós plantar antes? É. Tu tem alguma cultivar que seja interessante para... É isso que ia ajudar ele nessa A cultivar. 1403, certo, Hélio? O Feroz. Feroz. São que marcas? E dentre todos, Embrapa, OR Sementes, né? A 1403, A 1403 é a Feroz da UR e o melhor de todos é da Biotrigo, que chama Duque. Duque. Esse é o melhor. Tá. Entende? Então, E assim, tem o 404 que a Embrapa lançou agora, diz que é bom, não sei. Mas aí que tá. Eu vou pegar Hélio. Há 3 anos atrás eu plantei dia 5 de março, que eu quero para dar um baita um trigo. Plantei o Sintonia. E a Sintonia e o Sossego. Sossego, cacete. Cara, o primeiro trigo de 12 de março deu 3 sacos. E o último plantado, mais em fim de março, deu 26. Então, tem a ver com temperatura, brusone. Tá. Eu acho que dá, Matheus, entendeu? É aquilo que sempre fala, vamos testar. Você planta, se tu tem uma área, planta menos. Mas eu mesmo, lá em Brasília, esse ano eu vou plantar 650 hectares em 15 de março a fim de março. Na Garganta já tem 2 anos que vem tendo plantio de trigo, safrinha, sequeiro. Não está tendo boas produtividades, mas está se melhorando. Foi muito ruim o primeiro ano, o segundo já melhorou um pouquinho. Então a gente tem que aprender a realidade ali e vai melhorando. Vai. O que eu tive uma situação no passado, fui lá na Boa Safra Sementes, que a gente plantou, se não me engano, foi dia 10 de março, o trigo. Só que o mês de abril choveu bem, pegou umas chuvas ali. E aí, quem gosta dessa condição de abril úmido é a mancha amarela. Então você tem você foge do brusone às vezes, né? Mas aí a mancha amarela está te esperando lá na frente. Então, assim, lembrando assim, é válido estudar para cada situação qual a variedade para a sua região, qual cultivar para a sua região. E aí qual o manejo que vai se adequar. Porque o que é produzir mal e o que é produzir bem? É uma boa pergunta. Porque nós temos que lembrar que o trigo é um melhorador de solos. Nós reduzimos fusário, nós reduzimos planta daninha fantástica, é impressionante. Sim, e só uma dica, tu sabia que a palhada de trigo, a parte aérea, é a melhor em lignina, que a gente constrói matéria orgânica com lignina. Sim. O trigo não tem muito sistema radicular, ele é pouco, né? É preguiçoso. Preguiçoso, mas a palhada de trigo é a que tem o maior índice de lignina de todos os perdura no solo por muito tempo. Tanto que lá no sul faz chapéu, né? Exatamente. Né? Então o que acontece? Nós lembrando, esse chapéu lembra sombra, e sombra é o que nós queremos no solo. Então, assim, às vezes você colhe 25 sacas de trigo, mas se o teu investimento for 7, 8... é um bom negócio, porque você, no teu sistema, a gente vê muitos relatos de produtividade de soja entregando 7, 10 sacas a mais em cima de trigo. É que você tem o manejo de nematóides, você reduz, os fungos são diferentes,
reduz o tipo... E vamos pegar aquela dica da colheita, eu não vou esquecer dela antes que nós esqueçamos. Tem que colher trigo alto, né, senhor? Trigo, né, você tem que mais alto. Antes que eu esqueça. Por quê? Para não ter problema depois no envelopamento lá na hora de plantar a soja. Principalmente em pivô, que dá muita palhada. Certo. Entendeu? E não tem o tempo de deixar ela decompor, né? Porque principalmente o pivô, é difícil, você colhe e já planta em seguida. Isso. Porque você tem que lembrar o seguinte, o Hélio lembrou bem. Uma coisa é você ter um trigo de 130. Sim. É muita palha. Outra coisa é um trigo de 50. Perfeito. Entende? Então, o que nós temos que ter a mente aberta sobre isso? Produzir 50 de trigo no sequeiro é ótimo. É só você administrar o seu investimento para que isso seja lucrativo. Vamos lá. O maior gasto que eu vejo é semente. Mas semente você pode multiplicar e deixar para o próximo ano para você. Sim. Então você reduz um pouco o custo. Tá. O que tu vai gastar mais? Normalmente o trigo é sacrificado. 100 kg de ureia. Entendeu? Se você botar um adubo no suco, que é melhor, daí teria uma plantadeira com semeadeira com adubo e semente, é ótimo. Ele vai te responder mais. Mas e se você, por exemplo, esse ano vai chover até abril, aí dá para apostar um pouco mais. Aí tu vai botar uns 100 quilos, 100 e poucos quilos. Além disso, você vai gastar o quê? 120, 200 e poucos quilos de topic para manejar o margose, a pé de galinha, essas desgraças. E o alai, 5 gramas de alai, que é... Pega o sartã, que é mais barato, né? 5 gramas. Manejou a erva daninha. Aí depois tu vem com tebuque e mancozebe. Pronto. Barato. E tu tem uma rotação de cultura fantástica. Eu vou te falar uma coisa, eu vou entrar no assunto, Ed, que eu acho que foi muito importante aquela palestra que você deu pra gente na Bahia Farm Show. Porque lá em São Paulo, senhora, a gente tem uma lavoura que a gente atende da Raquel, que a gente plantou 20 hectares de trigo na safra passada, né, Matheus? A gente colheu 70 sacos no sequeiro. Agora, né? Foi antes da soja. Foi né? em 23, Isso. antes da soja. A gente colheu 70 sacos de trigo por hectare com 77 milhões de chuva. Tá, no central. Mas aí, agora, por que eu falei isso? Primeiro, então, que é possível a gente colher, claro, depende de solo e tal, mas eu utilizei de algumas coisas que eu gostaria que vocês falassem. Você me falou aquela vez que eu gravei até hoje, e já assisti, porque eu gravei, você lá até peço desculpa, não podia, né? Vamos falar assim, porque a gente, essas coisas tem... O podcast é público, fica lá, assiste a hora que quer, né? Mas não divulguei nada, se você quiser, eu divulgo. Mas profundidade de plantio. Perfeito. Época de aplicação do modulador, né? Que tu falou, e eu acho que do herbicida também. E tinha mais um detalhe que foi muito importante para a época de aplicação de nitrogênio. Sim, sabe? sim. Então, Matheus, esses 3 pontos, para mim, assim, ó, foi chave, Lart. Bota sabe? mais um aí. Irrigação à noite, ou quando não tem vento. Então, Lart, não sei, fique à vontade de falar o que você quiser. Só vamos retomar aqui para nós não perder nada. Profundidade, modulador e época do nitrogênio. Época do nitrogênio. E irrigação. Irrigação. E eu queria pôr mais uma. Vamos lá. Porque como a gente estava falando de janela e também a questão da população no começo, a população muda de acordo com a época que eu planto? Vamos lá. A população, nós temos que entender o seguinte. Bom, primeiro que cada cultivar tem a sua ideal, certo? Por quê? Porque a população tem a ver com a capacidade de perfilhamento, certo? E a capacidade e o crescimento dela. Porque nós temos que lembrar que o trigo, nós temos que chegar ele no final em pé. Certo. Beleza? Então vamos guardar essa informação aqui. Então vamos lá. A população, nós temos variedades que exigem 180 kg por hectare, que vai dar lá, por exemplo, 4 milhões de plantas por hectare. E as que nós podemos ir a 230, que vai dar 5,5, 6 milhões de plantas por hectare. Então, o que acontece? Primeiro nós temos que estudar cada variedade e seguir cada uma delas. A recordista hoje é a Embrapa 264. Tá? Que é a dos 162 sacos por hectare, certo? Então, o que acontece? Essa cultivar ela é super precoce, ela é 110 dias, tá? E ela é relativamente baixa. Então, fica em torno de 1 metro sem o regulador. Com o regulador, a gente consegue trazer para 80, 75 centímetros, 80, tá? Então, vamos lá. Então, nós trabalhamos, a princípio, principalmente nessa, quando a gente vai desafiar em pivôs, a gente está trabalhando de 200 quilos acima. Então, o que faz entender isso? É entender o nível de investimento, etc. e tal. Porque nós queremos planta-mãe. Nós queremos espigas da planta-mãe, certo? Legal. Falamos da população, agora profundidade. A gente fez um trabalho, e o Hélio trouxe essa questão lá da Embrapa, né, Hélio? O Albert que fez isso, da Embrapa. Que ele trouxe a informação que o trigo seria o ideal plantar 8 centímetros.
De 5 a 8. Quer dizer, não plantar raso, que não é ter a ideia de plantar rasinho por causa das coisas. É 5 a 8. Perfeito. E a gente fez um trabalho, porque a semeadeira não consegue botar 8. Mas isso nos direciona que nós não podemos só largar por cima. Tá? Então a gente consegue na prática conseguir de 5 a 6, é uma coisa que a gente consegue nos pivôs, certo? Então o que acontece? A gente percebeu, eu fiz um trabalho, deixa eu ver se eu acho ele aqui para falar números, certo? Olha aqui, ó. A gente fez um trabalho aqui, ó, com vários TS, tá? Vários TS, deixa eu ver se eu mostro aqui, ó, só para, é difícil aqui ver os números, mas eu vou falar aqui. Eu não vou citar nomes de marca, mas, por exemplo, um TS sem nutrição especial para enraizadores, tal, ela pesou 40 plantas, pesou 400 gramas, tá? Agora eu vou falar os outros. Aí com o tratamento 1, 450, tratamento 2, 470, tratamento 3, 540, vai dando uma olhada aqui. Tratamento 4, reduziu 370, tratamento 5, 480, tratamento 6, 500, tá? E aí a gente começou a associar os tratamentos. Beleza. Então vamos pensar, 480, beleza? 480 é o quê? A média. A média. Gramas para 40 plantas. Para 40 plantas, tá? Vamos lá. Eu estou falando aqui da planta com raiz, etc e tal. A hora que nós pegamos a testemunha e plantamos a 8 centímetros, foi para 760. Tá? Então, aqui está o número. Isso aqui foi feito em vaso. Eu lembro que você mandou para mim. Exatamente. Então, o que isso serve? Voltando desde, assim, para nós ter essa página em branco para repensar. Isso aqui é uma verdade absoluta? Não, mas direciona o nosso pensar. Então, o que acontece? O Hélio trouxe essa informação dos 8 centímetros e como era a condição de vaso, a gente colocou a 8 centímetros. Uhum. E ganhou de todos os tratamentos. Foi. Então, o que acontece? Para aí, nós precisamos rever isso daí. Aonde que é o melhor conforto da planta? E aí bateu com a Embrapa. Foi. Laerte, eu tenho um negócio que está lá no livro do professor Dirceu Gassen, falando de milho. Né, e tal, porque eu sempre assim, aconteceu isso aqui, por que aconteceu? É isso que daí eu acho que vamos lá, a teoria tem que explicar só pra gente entender. Claro. E uma vez eu falava da profundidade de milho, o professor Dirceu Gassen também falava, é 5 a 7, né? E daí, tá, beleza, mas por quê? No milho, ele explica o seguinte, que o ponto de crescimento do milho, ele fica em torno, aquela parte assim, que realmente está dividindo bastante no início, ele fica a 2,5 centímetros acima da semente. Então, se você colocar a 2,5 centímetros, aquele ponto de crescimento fica rente ao solo, e então toda a luminosidade, calor e tal, influencia naquela atividade da célula, de multiplicação da célula. Quando você coloca mais baixo, esse ponto de crescimento, ele vai ficar 2,5 centímetros abaixo do solo. E ali a gente já sabe que tem uma diferença de temperatura ali. Então, porque hoje a velocidade que a célula se divide, a temperatura influencia. Talvez seja uma explicação. Pronto. Provável seja. 2 gramíneas. Isso está lá dentro do livro do professor Dirceu Gassen. E o ponto é para cima, né? Ela vai crescendo. Ela vai crescendo, mas o ponto de crescimento... Não para, fica parada. Por um determinado momento. Se tu pegar o feijão e fizer isso, tu tá ferrado. Ao contrário. O soja mesmo. Soja é a mesma coisa, totalmente ao contrário. Mas essa informação foi legal e eu lembro que tu me falou que foi feito experimentos também acho que de diferentes marcas de extrato de algas, alguma coisa que tu fez também, que quando tu misturou duas, sim, teve um resultado diferente. Também eu fiz lá aquela vez. Fez lá? Fiz. Confirmou? Confirmou. Olha só. A gente fez o seguinte, a gente usou enraizadores diferentes, né? Mas normalmente são a base de zinco, mas extratos, né? Uhum. E aí começou a associar com azospirillum. E deu resultado. E eu lembro que tu falou que tu juntou, tipo, tu tinha resultado do produto 1, do produto 2, do produto 3. Um resultado. Quando você juntou o produto, meia dose, eu não lembro bem direito como é que falou, do 1 e do 2, melhorou o resultado. Melhorou. Usou duas marcas. Exatamente. Então, existe essa associação de biológico com enraizadores, existe, a gente precisa lapidar elas, né? E o erro nosso não foi ter feito todo o experimento na profundidade. Certo. Entende? Então, os tratamentos e também na profundidade. Entendi isso. Pro povo, né? Para ver se, somando a profundidade mais os tratamentos, a gente ultrapassaria 700 gramas. Exatamente. Aonde que nós chegaríamos no ponto ideal. Mas, de novo, mente aberta para nós estar pensando, né? Perfeito. Então, beleza. E diferente do feijão do episódio passado, a gente quer mais massa por hectare, ou não? Por que foi pesado? Isso daí
isso é proporcional à produtividade? Nós não medimos profundidade porque o princípio disso era olhar a raiz. Certo? Mas o que a gente pensou depois? Olhando, a gente disse, não, vamos medir as plantas inteiras, certo? E na hora que a gente mediu, chamou a atenção isso. Então a gente não tinha como medir produtividade porque já tinha arrancado tudo. Certo. Então o objetivo foi entender como que nós ia dar mais vigor para essa lavoura. Raiz e parte aérea. E aí a gente está colhendo frutos. Isso aí a gente vem... mas tem uma explicação de hormonal e tal. E aí agora entra na parte de modulação, porque provavelmente se a gente fazer ela crescer mais, né, ter mais massa, a gente precisa regular ela, então modular ela. Claro. Aí o seguinte, o regulador de crescimento no trigo, ele é a marca comercial, chama Modus, né? A gente não conhece outro, acho que não tem. Eu só conheço ele. E aí o seguinte, a dose dele de bula é de 300 ml a 500 ml, certo? Na prática, a gente está explorando um pouco mais. A gente pode fazer isso? Pode. Mas pode fazer 2 de 300, 2 de 350, ou uma de 300, uma de 400. E aí tem que ir brincando um pouquinho. Aí depende se está muito vegetado, está menos vegetado. A história é o ciclo. Daí, né? Uma é fundamental, eu acho. Sim, uma é fundamental. Então, se você for, por exemplo, assim, não, eu não quero errar. Então, vamos achar o primeiro nó, perceptível, certo? Que vai acontecer depois dos 20 dias. E aí faz uma de meio litro, certo? Mas assim, é a perfeição? Acho que não. Ele é bom, mas não é o excelente. O excelente é nós achar esse primeiro e com o intervalo de 5 dias fazer a segunda dose. Entendi. Então ela é variável, não tem como nós explicar, porque ela vai muito o ano mais quente, ela vai responder, você tem que ser dose maior. Tem um detalhe, aí a hora que tu for fazer os CMODs, você molha a lavoura, aplica e fica 4 a 5 dias sem molhar. Sem molhar. Mas na areia não diferente. Dá. Você lembra que o Ricardo? Exatamente. No terceiro dia ele molhou, senão ia pro pau. Foi pro pau. Então, mas lá na argila, quando você molar, é 5 dias. Aqui eu acho que 3 dias. Você molhou, aplica 3 dias sem molhar, daí faz o efeito. Deixa eu uma curiosidade que eu fiquei agora, uma ideia meio diferente, que a gente também busca isso talvez no milho. Vocês já fizeram teste de modos no milho? Nós não, mas eu já vi gente que fez, mas não encontraram como trabalhar ainda. O milho hoje, eu já testei bastante coisa do milho. Ainda não encontramos nada que seja seguro, no caso do milho, eu sempre a planta baixa para mim, importa. Assim, o milho, o trigo, a soja, ela tem que ser mais baixa por causa da luz. Ela é luz. Né? Porque tem que chegar a luz no bacheiro. Folhas de baixo. Caule grosso. Por mais que a folha bandeira, acredito eu que a folha bandeira hoje, sei lá, 60%, pelos números que a gente tem, é 60%, 70%. Tá, mas vamos lá. Sem saco. Então, 60%, 70% da folha bandeira, 60%. Tem mais 40%. Né? E tá onde? Tá onde? Tá ali para baixo, né? Exatamente. Então, eu vejo isso aí que nós temos que fazer. Por isso que aquela história que eu aprendi com o professor também, ele falava assim. Então, sempre, e daí ali a nutrição. Foi o que a gente fez lá na Raquel. Então, você estimula, nutre. Né? Seja estimular, que eu digo, reduzir crescimento, você tem que sempre olhar. Porque quando você reduz o crescimento, você cessa, né? Ou você diminui, né? Por exemplo, assim, o crescimento. Onde é que está indo essa energia? Para onde que ela vai? Né? A planta vai ficar ali com ela? Aí que às vezes o pessoal faz isso, aí vem pulgão, vem um monte de coisa. Você tem que direcionar ela, por isso que você tem que ajudar, geralmente, a parte de fotossíntese, translocação. Por isso, olha, o magnésio. Né? Que é outra coisa que me identificou com vocês, assim, a gente sei lá, que nem eu brinco, magnésio via folha que nem adjuvante, né? Você entrou na lavoura, entra com magnésio via folha. E temos produtos aí de empresas muito bons, né? Bom e barato, né? É bom de trabalhar magnésio. Então, Matheus, eu acho que esse é o segredo dos negócios, né? Tipo, da planta. E o trigo... é o tal do bate-a-sopra, né? Que a gente falou bastante também. Bate-a-sopra. E indo agora para o nitrogenado, qual que é a melhor época? O que a gente tem que prestar atenção na questão do trigo? Vamos lá. Lembrando, eu lembrei agora que a gente tá falando, apesar que eu também já fui para o Paraná e as informações estão se cruzando. Sim. Mas essa base é base Cerrado, certo? Mas vamos lá. A fenologia do trigo, né? A partir dos 10 dias, você começa a ter a definição do número de espigas por hectare, certo? Então, assim, a planta já consegue, a nível celular, já está definindo o número de espigas. Você vai dar 5 milhões, 5 milhões e meio de espigas. E a partir do 15º dia, nós vai estar começando a diferenciação aí para o número de espiguetas
certo? Dentro de cada espiga, certo? Então, o que acontece? A pergunta que eu faço na palestra, né? Então, vamos nutrir ela depois? Não faz sentido. Nós temos que ser, na mesma época, nós temos que estar nutrindo essa planta. Nutrindo, isso, a gente está falando de todos os nutrientes, né? Sim. O nitrogênio, certo? E os demais nutrientes também. O enxofre também muito firme no trigo. Sim, o enxofre dá pra, assim, a gente acaba facilitando aí, né? Às vezes até com sulfato de amônio no pré-plantio, certo? E a gente vê resultado também do enxofre. Porque o enxofre, como você falou, dos aminoácidos da base de enxofre aí, são importantes lá no produto final do trigo. Por qualidade. Não pode ter dúvida. Hoje tem pesquisa lá, falando assim, ó, que como o trigo é uma gramínea no caso, mas é um grão com proteína, com mais proteína do que um milho, do que um arroz. Então, Matheus, tá ligado. E ele não tem tanta eficiência em fazer então, proteína. Hoje, inclusive, via solo, né, a gente busca 15 ppm de enxofre para cima, para trigo. Por quê? Porque é justamente muito importante essa correlação enxofre e nitrogênio. E daí, Lart, é isso que eu falo. Às vezes a pessoa vai e coloca nitrogênio, mas a inter-relação das coisas... Às vezes diminui um pouquinho o nitrogênio e coloca mais enxofre, vê, né? De solo, vê tudo direitinho. Mas essa inter-relação e o enxofre para trigo, Matheus. E principalmente, que é outra cultura, outro grão, que exige qualidade, enxofre está ligado diretamente à qualidade de trigo. O que é o desafio da gente? É você nutrir essa planta e você segurar ela para ela não acabar lá em agosto. Lá em agosto. Então, assim, tem gente que fala, trigo bom tem que acamar pelo menos um pouquinho. Mas enfim, são... Uma vez, as histórias, que eu acho que vale a pena. No passado a gente colheu uma lavoura de soja aqui, na família Rendes, e a gente colheu, na verdade foi 400 e poucos hectares, que fechou 106 sacos por hectare no sequeiro, tá? Poxa. Cara, e tu olhava assim, a lavoura era carreira aberta, né? Tipo assim, não é... Aí eu fiz um post... entremeado. Não tava aquela coisa de assim... Aí eu coloquei até lá no TikTok, rapaz... Que recebeu de crítica. Mas, irmão, aqui lavoura de soja tem que estar tramado para dar 100 sacos, que é uma lavourinha carreira aberta. Esse daí não dá 30 sacos. Se não dá 30 sacos, que não sei mais o que, eu disse, tá. Só se for por alqueire. Só se for por alqueire, né? Então, entende? Que é isso que eu acho que talvez, olha, seja a contribuição e talvez o legado que a gente deixe, né, quando a gente se for, é justamente, pense diferente, a lavoura é diferente. E outra, olha, eu gosto muito assim, ó, eu não sei, mas a gente colhe grão, a gente não colhe folha. Né? Folha, quem vai plantar alface, beleza, mas nós não, né? E nem entrenó, né? O entrenó não faz sentido, né? Então a gente tem que realmente rever alguns conceitos assim, né? Porque o que importa é o número de nó produtivo, né? O número de vagem, o número de grãos por vagem. Então, às vezes quando você olha uma lavoura de 1,20 m, você fala, nossa, que lavourão. Mas a pergunta não é essa, né? Quantos nós, né? E assim vai, né? Mas voltando no nitrogênio. No nitrogênio, nós temos aqui, ó, para você ter uma ideia, uma lavoura de 9 toneladas de trigo, certo? Nós precisaríamos de 250 kg de N. Nossa. Entende? Então, assim, é uma quantidade alta, sim, certo? Então, hoje, com os preços de hoje, a gente não deve seguir esse caminho, senão não paga a conta. Nesse momento, sabe? Tá 1.100 a tonelada. Exatamente. A exportação dele é essa. Certo. Então, assim, é uma demanda alta, né? Então, a gente tem que cuidar isso daí para achar esse ponto de equilíbrio para que o trigo seja rentável. Você tem que plantar pensando no sistema, como a gente planta, mas ele tem que deixar dinheiro no bolso do agricultor, né? Que pode ser uma coisa que a gente está observando lá na Raquel, né? Que talvez produziu muito trigo e não se colocou o nitrogênio necessário para isso. Sim. E a soja que vem em seguida, com uma seca muito forte, sofreu um pouco mais, né? Hoje nós temos uma teoria, assim, que a gente vem observando, principalmente observando lavoura de algodão. É observação, não é nada quanto mais também. nitrogênio você tem no sistema, a soja responde, uma soja de alta produtividade, isso até uns dados, até tem um podcast do professor Alencar Zanon, ele traz isso lá de Santa Maria também, seu Hélio. Uma soja de 100 sacos, a FBN contribui em torno de 66% do N. Uma soja de 60 sacos, 85%. Então, o que quer dizer assim? Para tu ter uma lavoura de alta produtividade em soja, você tem que ter N no sistema. Porque não dá conta. Por isso até que a gente fala assim, ó, a soja não deixa nitrogênio para o milho. A gente está tirando aquela história de fazer milho safrinha usando 100 kg de ureia. Você está tirando N. A soja devolveu? Devolveu, mas é nitrogênio que ela já tirou do solo. Então, ela não está agregando em FBN. Então, o que a gente fez lá? A gente está tentando fazer isso. Pegar um trigo, por mais talvez que tu vai ter que usar 250 quilos e o trigo hoje, eu tô falando uma coisa pra gente pensar, não tô dizendo que tem que ser. Sim. Talvez você usar os 250 quilos
Vamos ver se ele se paga ou se não se paga, se empata, mas vai sobrar nitrogênio para a próxima cultura. No sistema. Então, Sim. Por isso que eu falo, nós temos que começar a analisar o negócio todo a longo prazo. Talvez, se não viesse a seca, nós não perceberia. Mas como veio uma seca de 40 dias, mostrou muito, né? Talvez. Sim, e ele devolve lentamente. Mas também. É a história que eu falo assim, o trigo, eu acho assim, não é só comercialmente, a gente ser autossuficiente, ele é uma excelente cultura. Né? E eu falo ainda, eu prefiro trigo em safrinha do que milho. No sentido assim, para a cultura da soja, senhora. Porque, vamos lá, vamos dizer assim, aqui a gente quer colher soja, então eu tenho que pensar na soja. Tá? Dependendo do senhor, ele gosta mais do feijão. Tá? Mas o trigo, ele entra na safrinha para mim, porque ele dá uma palhada boa, melhora o controle de plantas daninhas, doenças, e você consegue colocar nitrogênio nele. Sim. Que sobra para soja, entende? Então, eu acho que é uma excelente cultura para você. De repente faz lá 2 anos milho com braquiária, depois faz 1 ano trigo, né? E faz aquele sistema lá que o nosso amigo William faz. O trigo é redutor de fusário e risoctônia, tá? Pronto. Então, a gente precisa ter isso, porque principalmente quando você fala em lavouras de cultivo intensivo, que é os pivôs, isso vai só aumentar. Se nós não trabalhar isso. Os nematóides de galha, que eu reduzo, os reniformes e os... Tem mais 2. Sim. 3 ou 4 nematóides que ela reduz. Exatamente. Eu tenho uma curiosidade que eu trouxe anotada aqui. Ó. Por exemplo, o trigo a gente consegue ver os fatores de reprodução do nematóide. Tá? Então, por exemplo, assim, ó, você vai plantar lá na sua lavoura lá. Beleza. Você tem nematóide? Qual deles que é? Por exemplo, você tem meloidógeno, javanica incógnita? Por exemplo, o trigo Duque, ele é 0,3 para meloidógeno, ok? Ele, para pratilencos, ele é 0,04. Nossa, tá? Redutor, claro. Redutor. E para o rotilencos, 0,07. Olha aí. Baita, bom. Então, veja que ferramenta para o sistema, né? Então, a gente tem que avaliar o todo. Se empatar, ganhou. Isso, olha, me diz uma coisa assim, vamos lá. Que eu acho que hoje talvez seja o maior calo no agricultor, essa parte da comercialização. Tem já, vamos pensar em nível de Brasília, acho que aqui estão fazendo uma fábrica, a gente consegue vender esse trigo, vamos dizer assim, porque era eu pensava, mas eu vou produzir aqui e vou vender para quem, né? Existe já hoje formando um sistema no Cerrado para comprar esse trigo? Sim, inclusive nesse workshop foi comentado que estava sendo construída uma indústria aqui em Lem. Sim, eu acho que está. Está construindo, né? Foi isso em novembro que falaram. Falaram para mim também. Sim, está sendo. Pronto. Lá em Brasília não tem problema, tem a Bunk que compra. Tá. E Goiânia, que é o maior comprador. Goiânia é o grande comprador. Mas em Feira de Santana também tem. Então, produzir trigo é uma boa opção, não tenha dúvida. E vai ter que ser aumentada dessa aí de 9 milhões de toneladas. Vamos dizer que o Sul melhora um pouquinho a tecnologia e tal, mas esses 10 milhões de toneladas vai ter que ser aqui. Cá. Precisa 3 milhões de plantio só. Então. 3 milhões, tem 2, 3 gaúchos, quase faz isso. Mais ou menos isso. E eu brinco até que tem o Secular é paranaense, né? Mas tem sangue gaúcho, porque, né? Vamos dizer assim, tem uns paranaenses que não gostam, viu? Uma vez eu tinha um motorista de caminhão, que ele era paranaense. Quando eu fui caminhoneiro lá atrás, eu fui caminhoneiro. E ele era paranaense. E um dia nós estávamos comendo, cara. E falando de gaúcho, ele tirando sarro da bombacha, né? Eu disse, moço, seguinte, você tem sangue gaúcho, teu avô era gaúcho, teu pai foi paranaense, então você é gaúcho, metade você é gaúcho. Pediu as contas, cara, por verdade. Ele não pediu as contas, nem almoçou e foi embora, deixou o caminhão lá. Eu tava bom, moço, nunca mais vou chamar paranaense de gaúcho. Mas entrando aqui, eu acho que no último tópico, e porque nós temos um tempo um pouquinho apertado. Eu lembro da irrigação. Isso, eu ia chamar ele agora. E os cuidados com a irrigação, o que a gente tem que prestar atenção em relação a isso? A demanda hídrica normal é o negócio do vento. Vamos lá, nós temos 2 pontos de atenção, tá? Por exemplo, se nós... Imagina que você vai ter que regular o crescimento dele, certo? Então, a partir dos 20 dias, isso acontece em torno de 20 a 30 dias, mas é muito fácil errar, tá? Porque o nó perceptível, você tem que considerar 50% das plantas no primeiro nó perceptível. Então, o que acontece? Você tem que olhar de manhã e de tarde. Nossa. De novo, cai nas pessoas. A tua equipe tem que estar pronta. Você não pode ser, semana que vem vamos olhar. Na outra semana... Não é assim. Então é técnica. Mas vamos lá. O que é o antídoto? Isso é coisa de campo. Não sei se o Hélio tem alguma ideia, a gente nunca falou sobre esse assunto.
Até onde eu sei, o antídoto para você eliminar o regulador é água. Então, por exemplo, assim, já tem um caso lá do Paulo Bonato, que erraram a dose, tá? Ficou 1 litro por hectare do regulador. Aí eles molharam o pivô, não deu problema. Tá? Então, o que eu quero dizer? Então, você tem que vir com uma caixa ali pelos 20 e poucos dias para você usar o regulador e não irrigar por um período. Por 3 dias, pelo menos. No mínimo 3 areia. dias. Na areia. Na areia. Lá é 5. Para lá, exatamente. E aí você vai fazer irrigação e depois você vai ter que também, você tem que ter outro intervalo, senão você não vai regular. Entendi. E aí vai acabar lá na frente. Bom, lá na frente, meio grão em diante, vamos pensar lá no mês de agosto. Nós estamos finalizando o enchimento de grão, final de julho, agosto. Então, o peso da planta está onde? Está na espiga, certo? Então o vento está fazendo assim, beleza? Então o vento está aqui. Imagina que você irriga e você aumenta o peso, porque vai reter muita água. Vai reter água ali. Então o que ele vai fazer? Vai fazer aqui o PAC. Entendeu? E ele vai acamar. Então, vamos lá, estratégia. Você tem que chegar com uma caixa interessante lá em agosto. E você não pode irrigar lâminas pesadas. O ideal é ficar em torno de lâminas de 6, 7, 6, 7. Perfeito, olha que dica. É uma manutenção. E se estiver ventando, desliga. Desliga, porque vai acamar. Entendi. Tem relatos, né? Do pivô tá passando e o vento, bateu o vento e irrigar atrás. Pá. É onde estava mais úmido, irriga. Cai, né? Uhum. E onde já secou, não. Olha aí. Então, muitos relatos assim. Então, olha que dica aí, Matheus. São técnicas pequenas, mas vai fazer a diferença lá. É o pulo do gato. É o pulo do gato. Quem sabe não seja tanto em produtividade, mas no sentido de qualidade, de você ter uma média geral boa, né? Não tetos absurdos, mas é aquele ajustezinho fino a gente quer colher 150 sacos. Isso. Então tudo é importante. Acamou, perdeu. Acamou, perdeu. Cara, isso agora na sorte que eu colhi a Iguaçu, vinha com 100 e pouco, entrou na soja acamada, veio para 4.200, 4.700. Acamou, perdeu. Tem jeito. Não tem o que fazer. Perdeu 20 e pouco saco. Show de bola. Então, o pessoal tá apertado aí, cara. Deixa eu dar uma dica aquela talvez pro da seu Bruzone. Hélio. A gente fez um trabalho, na verdade foi no arroz, mas eu acho que cabe pro trigo. Sim. E porque, vamos lá, por que vem a Bruzone, vem a giberela, vem qualquer doença? É porque, de novo, a gente tem fotoassimilados parado na folha, aquilo é alimento para as plantas. A gente fez um trabalho ali junto com o Sérgio, também aluno da Raiz da Solução. Ele tem um arroz irrigado ali, e numa determinada cultivar... Que cidade que é mesmo, Sérgio? Você lembra? Da turma? É. Turma 1. Não, ele é aqui de cidade? Flores de Goiás. Flores de Goiás. E dele tem uns arroz irrigado ali. E daí a gente começou... Eu achava que eu usava muito pouco molibdênio, né? Porque, na minha visão, a parte do nitrogênio, enxofre, nitrogênio, potássio, beleza, absorveu, foi para a folha, mas lá na folha, para ele transformar em proteína, né, tem a redutase dentro, faltou molibdênio e níquel. Sim. E eu disse, poxa, cara, e ele usava pouquinho. Eu disse, cara, vamos fazer um trabalho de molibdênio e níquel, porque para mim sempre tá ligado, eu sempre penso nisso, sabe? Sim. Aí o que aconteceu? Teve um dos talhões dele lá, ele fez aplicações de doses bem mais altas, tipo, nós fomos lá para 70 gramas de molibdênio, 60, não deu Bruzone. Em uma entrada? Não, foi parcelado. Ah, tá. Todas as entradas a gente parcelou. Foi mas 15 a 20 gramas por entrada. A ideia, na verdade, não era Bruzone. A ideia era encher grão. Era fazer um arroz de melhor qualidade. Mas tinha um lado a lado? Tinha um lado a lado. 70 de molibdênio. De molibdênio. É alto, entende? Mas foi a gente não tinha nada, a gente chutou, né? Não foi pesquisa também, Não foi pesquisa científica, foi uma observação que ele observou. Leandro, aquele talhão que a gente fez mais molibdênio não deu Bruzone. Aí daí a gente ficou lá porque tinha os momentos que foi irrigado e tal. E eu disse, cara, vamos repetir isso aí? Né? Acho que até ele tá repetindo agora. Mas é uma dica, talvez, peraí. Não, vai controlar o Bruzone? Não é isso que a gente tá dizendo. É uma ajuda, né? Mas quem sabe ajuda. Descoberta foi feita por isso, porque foi uma coisa muito interessante. Deu 0 de Bruzone naquele talhão. Vou fazer. Mas você aplicou Comuni? Comuni, normal. Tá. Inclusive, vamos dizer... O níquel também tá nesse... O níquel também precisa nesse sentido. Porque eu tô pensando nos outros, né? Não, sim. Foi o tônus, né? Foi o tônus. Tá, então assim, aí a gente, vamos continuar observando e depende de ir pra pesquisa, né? Vamos levar pra prática isso. Eu sempre falo, a hora que a gente nutrir, né? É aquela história da nutrifisiologia. É que nem quando a gente pegou lá, quem teve Covid e tal, quem tava bem nutrido de zinco, de cálcio, de magnésio, passou melhor. Né? Quem não tinha algum problema, teve mais dificuldade.
Então, quando a gente está bem nutrido, né, talvez passe melhor as doenças. Para complementar isso aí, faz bastante magnésio no trigo também ou não tem essa... Não, a gente faz bastante mesmo. Faz a gente também. faz 12 quilos, quem sabe show. 15, 16 Eu acho que o cobre aí ajuda bastante, viu, senhor? O cobre não pode abrir a mão. Ele entrou em padrão. Eu sou fã do seu Hélio por esse negócio já aí, moço. Porque, ô Laerte, ninguém, né, só nós aqui falar de cobre. Eu lembro bem do podcast do seu Hélio. Eu disse, moço, e o silício? O pessoal fala muito de silício no arroz, dentro do trigo tem alguns trabalhos? Eu não trabalhei com especificamente também não. silício, não. Perfeito. Mas com certeza vai ajudar. Mas... O silício responde muito nas gramíneas, né? Sim. O trabalho do Kandorf lá de Uberlândia, silício dava muita resposta nas gramíneas. Que pode ser que junto com esse trabalho, o silício para deixar a planta mais rígida ainda, né? Com certeza. Eu acredito que sim, acho que é um elemento que nós vamos estar botando a lupa aí, já está, né, na pauta. Cobre, o trigo precisa para 9 toneladas 55 gramas. Perfeito. Do elemento. Do elemento. E aí aquela história, né? Será que nós temos que botar 100, 150? Pra aproveitar, né? Por isso que nós temos que medir. Mas a gente usa. É aquela história, a gente vai lá, faz, pega um pecíolo, manda ali pra Goiânia, analisa, R$120 uma análise e começa a perceber se aquilo ali tá ou não. Né? Porque eu vejo assim, de novo, a pesquisa, a Embrapa, tudo ela nos ajuda, mas eles fazem uma pesquisa e nos dão os norte. Nós temos que ir para dentro das nossas fazendas e hoje nós temos acesso, cara, tá ali, ó, tem laboratórios bons aí no Brasil, né? A gente começa a criar os nossos dados. Sim. Porque que nem aquela história, eu sempre me pergunto assim, Laerte, não sei qual que é a tua opinião, senhor. Vamos lá, eu aprendi isso em fósforo, mas vou transportar pro cobre. Quanto que é cobre bom para soja? De 10 a 30. Tá, mas peraí, é 10 ou é 30? Porque é o triplo. É o triplo. Né? Então, tipo assim, como é que eu vou? Então, assim, ó, nós temos que ir pro campo e daí você chegou à conclusão que, ó, 55 gramas de cobre eu posso produzir 150 sacos de trigo dessa cultivar. O cobre, que é um produto barato, pelas quantidades que tu usa, é melhor botar a mais do que a menos. E agora você citou num ponto, Leandro, que nós estamos gatinhando, nós somos bebê ainda. É por cultivar. Pra soja. Pronto, aí é um outro universo que aí se você botar o fator genética com o fator qualidade do produto, aí dá um mundo de experimento. Mas nós precisamos estar abertos a isso. Sim. Entender? Ter essa humildade de nós entender, de não ser engessado nessa dose para tudo. E observar o campo. Observação. E colaborar, Matheus. É o que eu falo, vamos pensar, nós temos, vamos chutar, 10 genéticas de trigo. Pô, nós temos um grupo lá, a gente tem um grupo que dentro da Raiz da Solução, por exemplo, tem 60 e poucas fazendas dentro da R100. Cara, se nós pegar isso aqui e transportar isso em todo mundo, nós trazemos 20 anos de pesquisa num. É só nós fazer a pesquisa nossa no campo e dividir. E nós nos encontrarmos, né, como é feito os encontros lá, acho que serve disso como a gente faz, né, Matheus, nosso, e vamos trocar ideia. Claro, né? claro. Eu acho que essa história... o caminho. Olha, eu tenho uma história que o Mário Sérgio Cortella usa, aquela história, quando vem duas pessoas, uma com uma ideia e outra com uma. Sai com duas. E elas vêm e conversam, cada uma sai com duas. Então, né, imagina eu botar 30, não botar 100 pessoas. E cada um saber ouvir, saber explicar. A gente vai muito mais rápido. Você tem que estar aberto para passar e receber. E o agricultor brasileiro tem que entender, senhora, que nós somos bons. Nós somos bons, os agricultores. E somos os melhores do mundo, eu falo. Porque nós somos o melhor produtor de soja. Trigo agora, o senhor mostrou os dados ali. Campeão mundial. Pô, quem que... Nas terras... Ó, pega essas terras reais e quem é que planta nesse negócio aí? Bota um americano aqui pra ver se vai bem. E quem que vai produzir 100 sacos de feijão em 90 dias? Então, um saco e pouco por dia? Então nós somos bons. A primeiro ponto, não é assim arrogância, não é petulância, nem nada. Nós somos bons. Temos a melhor? Claro que temos. Mas nós temos... longe ainda dos tetos. Só que nós temos, dentro do Brasil, seu Hélio, né? E pra gente ir finalizando, Matheus, assim, ó, eu quero deixar essa mensagem assim, ó, nós estamos dentro do Brasil, é um país mais rico que tem no mundo. Ninguém bate a gente. Nós temos sol, nós temos água, nós temos terra, nós plantamos de janeiro a janeiro. Não tem limite pro Brasil. O que está limitando, talvez, é a nossa própria consciência do agricultor. De união, de troca de informação, né? Que quando cada um aprender que dividir é somar, que é isso que nós estamos fazendo aqui. Sim. As pessoas têm a ideia, mas não sei o quê. O Laerte tem a consultoria, o Leandro tem, nós temos o curso. Cara, temos, tá aqui, é justo, nós estamos divulgando. Tá, ninguém bota um 38 na cabeça do cara e diz que ele tem que ser teu consultor. Né? Ninguém está fazendo isso, mas nós estamos aqui divulgando, instigando, Laerte. Por isso, de novo, né, mais uma vez agradecendo, assim, de coração mesmo, o tempo de vocês, que eu sei que é precioso, tinha que viajar, seu Hélio, que eu gostei, seu Hélio, que ele
Hoje, quando agarra, não solta, né, moço? Né? Então, vamos falar assim, nada contra, né, Matheus? O Matheus, daqui a pouco, ele fica bravo comigo, que é paulista. Né? Vamos falar assim. Mas não, assim, eu digo assim, as pessoas, vamos lá. Pessoas que agarram lá. Você é um cara que agarra as coisas e não solta. E tipo, vamos lá, né? Pra mim, isso aí assim, ó, é você fazer a mais do que você veio a fazer. Aquela história de ser excelente, né? De novo, o Márcio Sérgio Cortella, adoro ele, né? Vamos dizer assim, ó. Cara, o que é ser excelente? É você fazer a mais do que foi proposto. O que é você ser medíocre? Não você ser uma pessoa medíocre, você vai ser uma pessoa média. Mediana, né? Mediana. Não, nós aqui, eu sei que tem muita mais gente que vai estar assistindo a gente. Quem está assistindo, escutando, também não quer ser medíocre. Né? Nesse sentido, não é ofensivo, mas é ser pessoas excelentes. É querer fazer mais do que foi proposto, Laerte. Então, fica a palavra com vocês aí, meu agradecimento eterno de novo, além de um amigo que vocês têm aqui. Nosso escritório que tá, como a gente falou, tá aqui para vocês a hora que vocês precisar. A Bahia toda que precisar da gente aí, a gente tá disponível. A gente que agradece o convite, tá? A gente acompanha o trabalho de vocês, parabéns, tá? Parabéns por compartilhar esse projeto, informações enriquece todos nós. E eu quero falar uma coisa assim, ó, para quem tá assistindo em casa. Como você falou antes, Leandro, nós somos a média das 5 pessoas que mais convivemos, certo? Nós podemos conviver através de podcast hoje em dia. Com certeza. Né? Então eu quero conviver com o Leandro, com o Matheus, eu vou baixar 10 podcasts deles, vou conviver com eles. Vou baixar 10 podcasts lá do Hélio, né? Vou conviver com o Hélio. Então a gente tem essa possibilidade que nós não tínhamos 30 anos atrás. Entende? Então hoje nós podemos conviver com os melhores profissionais, com os grandes professores, doutores, agricultores que estão compartilhando as informações dentro do nosso carro. Exato. Então que maravilha isso, né? Então a tecnologia possibilita hoje nós ter essa informação no nosso cotidiano. E assim nós vamos buscar a excelência juntos. Perfeito. Com certeza. Fica à vontade, seu Hélio aí. Bom, Leandro, né? eu Matheus depois encerra aí, Matheus. Agradeço o convite, foi muito bom compartilhar com vocês e passar o que a gente sabe e receber muito mais recebe do que dá, né? Eu vou repetir o que tu falou antes, mas é o meu lema, né? A melhor forma de somar é dividindo. Isso eu tenho como princípio, inclusive dos meus negócios, minhas parcerias que tenho. Eu sozinho vou mais rápido, mas longe eu vou com parceria. Mais ganha quem dá do que quem recebe. Essa é uma grande verdade, né? E sempre tenho comigo a lei do retorno. Se você fizer o bem, não espera o bem. Com certeza. É isso, e obrigado. Um abraço para vocês. Show de bola. Muito obrigado pela participação novamente. Foi uma honra tê-los aqui com a gente. Precisando da gente, estamos à disposição. Pedir para o pessoal compartilhar essa live com quem planta trigo, com quem não planta, com quem está pensando em plantar, conhecer essa cultura. Nos Instagrams, a Raiz da Solução 1, Leandro Solo Fértil, Matheus Barbaço e João Vitor Agro. Se vocês quiserem deixar o de vocês também, o contato. Planta Consultoria, certo? Lá no Instagram e Cereais Mais Amigos da Planta. Perfeito, então. Então, Leandrão, pode ir. Bom, então, de novo, mais uma hora assim de muito conhecimento. Agora nós temos que ir para a prática, né? Nós temos que ir para o campo, temos que ir trabalhar. Então a gente sempre fala, depois de tudo isso aí, né? Bora pra lida!